Olá, boa noite. Hoje a gente vai começar um podcast. E nesse podcast eu sou a Amanda, eu sou apresentadora e entrevistadora de saúde coletiva. E dentro desse podcast a gente tem gestores. E desses gestores tem saúde, assistência social, saneamento básico, educação e segurança pública. Dentre todos os itens, a gente vai focar na Vila Horizonte. A Vila Horizonte ela é um bairro periférico da região norte do município Lago Sereno, com cerca de 18 mil habitantes. Segundo o Índice Municipal do Desenvolvimento Social, é uma das áreas com mais vulnerabilidade social do município. E a gente vai começar com a gestora Marina. Ela é gestora do saneamento básico. E eu vou colocar a vocês a par de alguns itens que a gestora vai solucionar para a gente. E aí, esse bairro, ele foi feito irregularmente. Então, a estrutura dele é precária, não foi planejado, ele tem vários problemas estruturais. E aí, ele vem com esses problemas, sendo que 62% das residências não tem esgoto, tem fossas improvisadas, descarte direto no córrego, então causa muito entulho, muito lixo, o abastecimento de água irregular, com interrupções frequentes, baixa pressão de água, principalmente nos finais de semana. A gente tem, então, essas questões da rede de esgoto. E aí a gente vai ver com a gestora Marina, eu gostaria que você se apresentasse, e aí eu vou fazer algumas perguntas para você, como soluções, o que você pode fazer para a gente. Então, em relação à rede de esgoto, né? Que ela tem os córregos ali na rede de esgoto e aí as pessoas acabam jogando lixo ali. Como que a gente pode melhorar a vida dessas pessoas em questão da regulamentação da rede de esgoto, do descarte inadequado de lixo? Como você gestora, como do saneamento básico, o que a gente pode fazer visando essa melhoria em questão da rede de esgoto? Olá, eu sou a Marina, eu sou a gestora em saneamento básico e os dados da cidade de Vila Horizonte foram analisados, o setor já está consciente desses problemas, esse problema da parte da rede de esgoto, a falta, né, do tratamento de esgoto para 62% da população é um número preocupante, porque esse esgoto está indo irregularmente para o córrego, e isso acarreta em vários problemas ambientais, né? Isso contamina a cidade, dá até aumenta o risco de doenças. Então, isso é algo que preocupa o setor de saneamento básico, e a gente tem uma proposta para isso, que seria a ampliação da rede de esgoto para todos esses habitantes que ainda faltam, né? E para isso, para fortalecer esse processo da maneira como funciona o tratamento de esgoto, a gente precisa também implementar as estações de tratamento de esgoto, que são as ETs. Essas estações, elas atuam removendo esses poluentes, essa matéria orgânica, e tratando esse esgoto antes dele voltar ao córrego, o que diminui uma série de problemas ocasionados por esse descarte irregular. Outra questão muito importante que você mencionou, entrevistadora Amanda, seria com relação ao abastecimento de água. Por ele ter sido feito de forma irregular, acompanhando essa maneira com que a cidade foi crescendo, realmente isso faz com que tenha efeitos ali de falta de fluxo de água ou até interrupções, principalmente nos finais de semana. E acredita-se que isso ocorra justamente pela demanda de água, que está sendo muito alta, e a capacidade de abastecimento não está dando conta. Então, para isso,
O pensamos que numa a senhora, proposta. como gestora, pode solucionar essa questão dessa falta de água que a gente mencionou, que você está mencionando aí? O que a gente pode fazer para melhorar, para evitar essa falta de água? Para isso, o que pode ser feito é um cronograma de racionamento de água. O racionamento de água é uma medida que a gente adota quando esse abastecimento não está sendo eficiente. Então, a gente precisa dividir esse abastecimento, e isso pode ocorrer em dias específicos que a gente vai planejar em datas, numa agenda, e assim a gente consegue contemplar as ruas de Vila Horizonte de forma integral, com abastecimento nos horários definidos. Em questão dos entulhos, né? A gente acaba tendo muito entulho, as pessoas acabam jogando muito entulho, muito lixo, e aí a gente tem a questão de que a água fica com uma má qualidade, e nessa má qualidade da água, as crianças ficam com diarreia, e aí o que a gente pode fazer para melhorar, né, essa qualidade? E qual o seu posicionamento em relação a essa situação? Porque a gente tem muitos casos de crianças com diarreia em relação à água, né? A má qualidade da água. Então, o que tem acontecido em Vila Horizonte hoje é que, além do descarte de esgoto irregular que tem acontecido nos córregos e nas ruas, os pontos de coleta seletiva da cidade, na verdade, só há um ponto de coleta seletiva na cidade, o que faz com que os moradores não tenham exatamente a quem entregar esses resíduos, e os entulhos vão se formando de forma natural. E isso acontece também contaminando o rio. Então, não é somente uma questão de esgoto que contamina o rio e acaba também contaminando e afetando a saúde das crianças, mas também é uma questão de envolvida ao resíduo, né? Ao descarte do resíduo. Ele precisa ser manejado e destinado para o local correto. E hoje em dia, em Vila Horizonte, só há um ponto, e a coleta seletiva ela passa uma vez por semana, ou seja, não há pontos o suficiente para atender uma população de 18 mil habitantes, e também a coleta seletiva ela não passa na frequência que deveria passar. Então, a minha proposta como gestora, que já está sendo estudada, é que, de acordo com estudos que acontecem a nível de planejamento urbano, a proporção de pontos de entrega de lixo, que existe dois tipos de pontos, assim, a coleta seletiva, em que o caminhão vem até a sua residência e leva o lixo e destina esse resíduo, e também existe uma outra alternativa, que são os pontos de entrega voluntária. São pontos, estruturas, mesmo na rua, que ficam disponíveis para você, como morador, levar o seu resíduo até lá, e ele também recebe um destino. Segundo esses estudos que acontecem dentro da área de planejamento urbano, para cada 1.000 a 2.000 habitantes, é necessário um PEV, ponto de entrega voluntária. Então, com 18 mil habitantes, a gente precisa aumentar essa quantidade de possibilidades para a população de descarte correto do lixo. Então, esse número de PEV seriam oito novos pontos de entrega voluntária, e também um projeto para aumentar a frequência de passagens da coleta seletiva por semana. Isso já é um projeto que envolve medidas a médio prazo, mas com muitas consequências positivas, porque
A curto prazo, nós já podemos ver a viabilidade de aumentar 2 vezes por semana, porque uma vez por semana realmente é ineficiente. Então, desde já, aumentar esse fluxo de idas da coleta seletiva para as casas. E também, a médio prazo, a gente busca desenvolver um projeto que pode ser, inclusive, juntamente ao setor de educação, que visa ajudar a educar a população também a utilizar esses pontos de coleta de entrega voluntária, porque eles vão ajudar a destinar esse lixo que hoje realmente tem ido ao córrego e ficando pelas ruas. Causando tanto estrago. Então, você, como gestora do saneamento, tem todas essas soluções? Tem algo mais que você possa fazer pela comunidade, possibilitando como um todo essa mudança da comunidade? Você, como saneamento básico, gestora de saneamento, tem mais alguma proposta, alguma outra visão que possa acrescentar? Não adianta sozinho construir pontos de coleta se a gente também não investir em educar esses moradores sobre a importância da coleta seletiva, da, da separação de lixo. É, eu gostaria também de convidar, além do setor de educação, para trabalhar nisso com a gente. Podemos fazer um projeto em que a gente ensine, implantar. A gente pode fomentar isso junto com um processo Educar a população, né? de Que você queira falar, gestora. isso. Entendi. E aí, além do saneamento básico, as questões de saneamento básico, a gente tem a gestora em relação à educação. E aí, essa gestora é a Flaisa, e eu gostaria de ver alguns pontos com ela, porque o que, que acontece? Na educação, tem uns problemas em questão à escola. E temos a violência no trajeto, conflitos familiares, ausência de transporte irregular, regular, né? Temos barreiras visíveis impactando a falta dos alunos, a evasão dos alunos da escola. Então, eles têm medo, ansiedade, muitas vezes por conflitos familiares, e eles acabam se ausentando às escolas. Então, assim, essa ausência, tanto pelo transporte, que eles andam quilômetros, e também por conflitos familiares, né? Você, Flaisa, em questão de gestora de educação, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? O que que a gente pode fazer em questão aos alunos, a ausência dos alunos? Como que a gente pode fazer com que esses alunos venham mais para a escola? Então, sabemos que a escola tem um papel fundamental, né, na formação do indivíduo, de cada criança que é matriculada nessa escola, quando se trata de potencializar vínculos sociais, né, desenvolver habilidades físicas e cognitivas e de tornar o aluno um agente social, né? No entanto, nós sabemos que tem esses percalços, nessas negações diárias do direito à educação, que aumenta a probabilidade dos jovens se afastarem da escola, né? De não darem continuidade aos estudos. Eu tenho um dado aqui que até 2025, cerca de 9 milhões de jovens brasileiros entre 15 a 29 anos abandonaram a escola sem concluir pelo menos o ensino fundamental, que representa cerca de 19% dessa faixa etária. Em relação às medidas de ausência, o que que acontece? Os alunos, eles se ausentam. O que que a gente pode fazer caso eles continuem se ausentando? Qual a medida que a gente deve tomar em relação a essa continuação de ausência? Então, Amanda, o que nós podemos fazer, que geralmente fazemos aqui, como gestores, nós acionamos o Conselho Tutelar, né? Eles investigam, eles buscam o motivo dessa evasão desse aluno, conversando com os pais, buscando a família, focando no problema que essa família está passando, né? E buscando uma solução também, né? Sempre garantindo o direito da criança, advertindo os pais, né? E encaminhando essa família para o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social,
que é responsável pelo acompanhamento social e resolver os conflitos internos. Certo. E em relação aos conflitos familiares, a gente sabe que essa ausência também demanda dos conflitos familiares. Eles acabam se ausentando por esses conflitos. O que a gente pode fazer para mudar esses conflitos familiares? Qual a sua proposta em relação a isso? Nós tentamos resolver de forma com diálogo, né? Tentando resolver com os direitos que eles têm junto ao CRAS. Caso o conselho não consiga resolver esses problemas, é levado para o Ministério Público, né? Procurando o apoio, né, em essas famílias. E é isso que a gente vai encaminhando, né, conforme a nossa demanda. Em casos mais graves, Amanda, nós encaminhamos para o CRES, onde são as questões mais conflituosas, né? Certo. E em relação à ausência de transporte, como que a gente pode solucionar essa ausência de transporte público para as crianças começarem a não se ausentar à escola, né? Com relação ao transporte, nós sabemos que o acesso à escola é direito constitucional. Nós acionamos o Ministério Público e denunciamos a falta desse transporte, né? O promotor de justiça ele pode entrar com uma ação civil pública para obrigar o governo a fornecer esse transporte totalmente grátis para aquela família, né? A prefeitura alega falta de verba, mas o município ele pode solicitar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, da Educação, através do programa Caminho da Escola, e esse programa ele oferece, inclusive, bicicleta, ônibus, lanchas, né, conforme a necessidade da igreja, da família. Certo. Você tem mais algo a acrescentar em relação à educação? Algo que você possa fazer? Quais são os meios as intervenções? Você tem algo a acrescentar em relação à educação? Nós, gestores, sempre buscamos a melhoria na parte da educação para essas crianças, nessas famílias com uma necessidade grande, né? Todos os dias nós recebemos esses problemas aqui em nosso setor e buscamos sempre ouvir, né? Acolher essas famílias que passam por essas necessidades financeiras, psicológicas, né? Então, a gente tenta oferecer para eles profissionais para tentar estabilizar essa situação, né? E fico sempre à disposição para tentar melhorar sempre essa escola. Através de dados, a Belo Horizonte ela está melhorando desde o início da nossa gestão, né? Eu sei que tem bastante dificuldades ainda, mas a gente está tentando, tá bom? Tá, ok. Eu acho que a educação ela tem várias questões, né? E essas questões elas vão ser cuidadas, né? Conforme a visão da educação, dos professores. Então, em relação à educação, eu acho que os professores visam, né, todos os conflitos, tudo que acontece em questão do aluno, né? Então, essa falta, o professor, ele vê, e aí tudo é encaminhado vamos dizer, ao conselho tutelar. Isso daí a gente pode ajustar com o conselho, com o CRAS, porque eles têm conflitos familiares, questão de transporte. Então, tudo isso a gente pode intervir da melhor forma possível, tendo uma rede de apoio, mediações na escola, como psicólogos, como mediadores para conversar com a família, para ver qual é o problema, se é um problema financeiro, que aí entraria outros recursos para a família, se é um problema na família em si, e aí entra o psicólogo, em questão à ausência do transporte público, né? A gente pode entrar com promotores, porque é direito da criança. Então, assim, como direito da criança, a criança tem o direito de ir para a escola. Então, a gente tem
que visar o direito da criança para chegar até a escola. Então, a gente precisa que esses direitos sejam atendidos. E para eles serem atendidos, a gente tem que ir no Ministério Público, a gente tem que correr atrás da rede pública e tudo para a gente visar escolas melhores, ensino melhor e para as crianças não se ausentarem, tá? A gente tem também a gestora de assistência social. E essa assistência social, ela se chama Ingrid. E a gente tem algumas bases da Vila Horizonte, que é, por exemplo, a gente tem várias pessoas desempregadas. E essas pessoas desempregadas, a gente não tem o meio delas de renda, né? E alguma dessas pessoas que tem a renda, a média salarial dela é um salário mínimo, né? Tem empregos informais, que recebem menos do que o salário mínimo, nem chega ao salário mínimo, né? E dessas famílias, 39% ainda sofrem com a insegurança alimentar. E muitas das vezes a escola relata que a criança só tem aquele meio de se alimentar. E aí eu gostaria de saber de você, gestora Ingrid da assistência social, como a gente pode, primeiramente, como a gente pode resolver o problema da renda familiar. Porque tem vários empreendimentos, mas são todos informais. O que a gente pode fazer para melhorar essa renda da população, para melhorar o desemprego? Você, como gestora da assistência social, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Olá a todas, eu sou a Ingrid, a gestora da assistência social. Então, quando falamos sobre a renda, é possível analisar que a média salarial é muito baixa, cerca de 1,1 salário mínimo. E ainda tem um alto índice de desemprego, além da predominância de trabalho formal, que não garante a estabilidade e nem segurança financeira. Isso faz com que muitas famílias fiquem dependentes de programas sociais e tenham dificuldade de acessar direitos básicos como a alimentação, a saúde e a educação. Diante desses problemas, a solução precisa ir além de ações pontuais, como investir em programas de geração de renda e qualificação profissional, como cursos, por exemplo, de culinária, de informática ou até mesmo de auxiliar de serviços gerais, que aumentem as oportunidades de emprego. Além disso, é muito importante apoiar o empreendedor local. Por exemplo, oferecer oficina de como abrir um pequeno negócio e orientação financeira, educação financeira. Outro ponto muito importante é o papel do CRAS, que pode acompanhar essas famílias e encaminhar para programas sociais. Entendi, gestora. Em relação à insegurança alimentar, eles têm esse problema e muitas dessas crianças, dessas crianças, elas comem somente na escola. Em relação a isso, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode converter essa situação? Porque é uma questão de emergência, né? De urgência, questão de alimentação. Bom, falando sobre a segurança alimentar, que realmente é uma questão de urgência, pois é algo essencial para a sobrevivência. No bairro, 39% das famílias vivem em insegurança alimentar, o que mostra que muitas pessoas não têm acesso regular a uma alimentação adequada. E isso impacta diretamente as crianças, já que muitas dependem da merenda escolar para se alimentar. Esse tipo de situação pode gerar desnutrição e a dificuldade de aprendizado. Por isso, é fundamental pensar em ações imediatas, como, por exemplo, a distribuição de cestas básicas e a criação de restaurantes comunitários que ofereçam refeições gratuitas ou a baixo custo. Ao mesmo tempo, é essencial fortalecer a alimentação escolar, garantindo merendas de qualidade e, se possível, mais de uma refeição por dia para os alunos. Tipo, café da manhã, um almoço, para aqueles alunos que estudam de manhã. Ou então, os alunos de tarde, oferecer um almoço e um lanche da tarde, um lanche mais reforçado. E tudo isso precisa estar articulado com a assistência social por meio do CRAS, que pode identificar as famílias mais vulneráveis e garantir que elas tenham acesso a esses programas. Entendi. Você tem algo mais a falar como assistente social? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, como gestora da assistência social, é possível perceber que combater a
pobreza e a fome vai muito além de ações isoladas. É importante olhar para o território como um todo, entender suas necessidades, valorizar suas potencialidades e construir soluções junto com a comunidade. Entendi, perfeito. Eu também tenho problemas na saúde do Vila Horizonte. Então, assim, tenho problemas muito graves e eu tenho a gestora Keila. E eu gostaria de saber dela, eu vou dar uns pontos para ela sobre as questões da Vila Horizonte que eu tenho. A primeira delas, eu tenho uma única unidade básica de saúde e essa unidade não tem equipes completas, né? E além de tudo isso, não tem a vacinação de muitas crianças, então acaba que não tem, as crianças não são vacinadas corretamente. Muitas dessas crianças que moram em Vila Horizonte, por conta da estrutura, né, da estrutura mesmo, até mesmo da casa, de umidade, de mofo, essas crianças também têm doenças respiratórias. E também eu tenho adultos com hipertensão, diabetes, e acaba que tem um baixo acompanhamento, né? Você, como gestora da saúde, Keila, o que a gente pode fazer primeiro para adequar, né, as questões da equipe, da unidade básica? O que a gente pode fazer para resolver essa questão? Bem, boa noite, Amanda. Boa noite a todos, né? Meu nome é Keila, né? Sou responsável pela gestão da área de saúde, né? Que é um agravo aí que a gente vem lutando há muito tempo, né? Nós já tínhamos, com relação à Vila Horizonte, acionado o governo, né? Como a gente faz um atendimento, uma vigilância constante sobre as áreas que estão em risco, né? Sobre o crescimento desordenado. Porque, assim, a partir do momento que a gente começa a ter locais com crescimento desordenado, a gente começa a afetar aí saúde, educação, segurança, né, que é o que todos estamos envolvidos neste momento, né? Então, assim, quando a gente começou a mapear a Belo Horizonte, nós pontuamos para o governo a questão da saúde, né? Dentre eles ali, como a gente citou, a questão do lixo, né, outros assuntos aí. Mas pontuando o que você me perguntou agora com relação à vacinação. Nós estamos aí no marco aí querendo aumentar, né, essa taxa de vacinação, né? Muitas das crianças aí que a gente acaba visitando, né, tentando um contato mais próximo com as mães nessa vida na Vila Horizonte. Muitas mães não têm nenhum cartão de vacina, quando receberam, já perderam. Aí a gente tem aquela dificuldade de saber a vacina que a criança tomou, né? Quanto tempo que ela tomou, a questão do peso da criança também. Então, o que que a gente já está fazendo? A gente já está fazendo, com relação a Belo Horizonte, nós já colocamos equipes, né, para estar visitando domiciliarmente ali, pegando a idade das crianças, né, sabendo assim tentando resgatar da mãe, ó, quando que ele vacinou, quantos anos ele tem, quantos meses, para a gente saber qual a vacina que vai estar faltando, para a gente ver se a gente consegue elevar esse índice de vacinação. Como tem um caso constante de perda de vacinas, porque são pessoas que, assim, a todo momento, né, tá ali, são acumuladores de lixo também, então, assim, guarda os cartões, documentos muitas vezes em locais que eles não localizam. A gente está na campanha de vacinação agora, a gente está informatizando, tentando fazer um dado mais informatizado, porque a partir do momento que ela perde a carteira, a gente tem um controle daquela criança ali, o que que ela vacinou, né? Orientar os pais porque o porquê da vacina, né? Para evitar doenças, entre elas a poliomielite, né? Que a gente já está extinta há muito tempo e a gente não quer que isso volte, né? Aí é outro ponto que a gente está batendo bastante aí com o governo, então a gente está solicitando um fato emergencial que contraste, eu sei que a questão de concurso, quando ele sempre analisa, concurso é uma coisa demorada, fazer contratos rápidos, temporários, para a gente poder fazer um mapeamento mais rápido dessas crianças que estão sem vacinação, não só crianças, nós temos adultos aí, porque assim, são crianças, são pessoas que estão na área de risco, então é tétano, é febre amarela, então a gente envolve muita coisa, então é crianças e adultos também na parte da vacinação. A gente está querendo montar tendas num local que fica ali de um acesso mais fácil e seguro, que é uma área toda ela em risco, né, de alagamento, de poeira e tudo, para poder ter essas unidades móveis de vacinação.
e automaticamente ele seja eletrônico também, para a gente não estar perdendo dados constantes dessas pessoas que foram vacinadas, né? Outra proposta que a gente ainda está, porque a gente está com a demanda de funcionário escassa, assim, está acabando, né? Estão muitos aposentando, fazer uma ampliação de horário de atendimento, né? Geralmente o atendimento é de 8 às 5 nos postos de UBS. E tem pais que trabalham de 8 às 5 quando chegam os postos, quando chegam os postos já estão fechados, né? Então, tentar ampliar isso aí 1 hora a mais, né? Fechar 18 horas, abrir o posto de saúde quinzenalmente aos sábados, né? Então, para isso a gente mexe com o outro lado do governo aí também, que a gente precisa de servidores para estar fazendo esse rodízio aos sábados também, e esse horário extra, que seria às 18. Então, assim, o nosso ponto é botar unidades móveis, fazer campanha, levar panfletos. A gente fala, mas eu vou levar panfletos. Mas às vezes o morador não lê. Então, a gente tem que levar esse panfleto de uma forma assim, muito mais voltada para o dia a dia dela, explicando, porque tem uns que são analfabetos, né? Então a gente tem que ver esse lado também. Então, a gente botar palestras, tentar botar campos ali de palestras educativas, junto com a vacinação de 15 em 15 dias, de uma forma, para transmitir de uma linguagem mais fácil, para que eles entendam a importância da vacinação, né? A gente vê que a vacinação hoje é tudo para a gente. A gente tem doenças erradicadas aí há anos, né? E simplesmente pelo fato de vacinar, né? Que a gente está exposto aí o tempo todo a vírus, a bactérias, várias doenças que estão aí no nosso dia a dia. E a Belo Horizonte, ela ainda tem um agravante maior, porque assim, ela não tem saneamento de nada, né? Então a gente acaba desenvolvendo o quê? Doenças respiratórias, porque a casa foi construída de qualquer jeito, né? São casas muito coladas, casas, muitas delas não rebocadas, né? O que ainda adere mais à umidade, aí agrava problemas respiratórios nas crianças. E a gente está falando das crianças, né? A gente está esquecendo dos idosos também, né? Que ainda tem a questão da idade, então seus pulmões ainda ficam mais predispostos. Então, assim, a gente tem que também avaliar a questão do problema respiratório na criança, problema respiratório no idoso, que se a gente não fechar aqui nessa parte primária, o nosso sistema terciário ali, quando já chegar, ele já bugou. Então, a gente está querendo o quê? Conversar com o governo, entrar numa ação, da gente começar a tentar drenar essa água que fica ali mais no solo, mais próximo às residências, é, tentar parcerias para a gente poder melhorar os rebocos dessas casas, né? Muitas casas dela ainda são de madeiras, então assim, a gente tem um constante aí, uma constante luta da gente poder botar habitações de formas dignas, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente já entra na parte de assistência social, outra coisa, porque como é que eu vou construir uma casa se eu não tenho renda, né? Então é todo um conjunto. Nós também estamos ainda aí querendo orientar a comunidade, porque como a comunidade não tem água tratada, a gente está aumentando o índice aí de diarreias, né, de cóleras, então a gente tem que estar aí orientando as famílias também. E essas orientações estão sendo feitas de porta em porta, até a gente ter um resultado melhor. Porque assim, E é além lavar as mãos. disso, eu Uhum. também tenho adultos com doenças de hipertensão e diabetes também. E isso, essa questão da hipertensão e diabetes, eu vou entrar no ponto já já, porque assim, a partir do momento que eu não tenho água tratada, que eu não tenho a coleta de lixo, né, adequada, e ainda a presença além da coleta de lixo, eu tenho a presença ali de animais na rua, porque eu tenho um lixo na rua, eu tenho jogado de qualquer jeito, então nós temos aí as doenças, né, que são causadas pelas zoonoses, que é a raiva, que é uma doença para letal. Então, aí o governo, a gente está intensificando aí a parte de vacinação de cães e gatos, né? É, fazendo castrações uma vez ao mês, para poder a gente ver se a gente diminui esse número de habitação, esse número de cães e gatos nas ruas, né, que estão aí. Então, assim, é todo um conjunto. Quanto a gente vai puxar ainda para a área da diabetes e da hipertensão, a gente fecha assim um leque, a gente tenta fechar um leque que acaba não batendo. Por quê? A partir do momento que eu não tenho uma UBS próxima para estar fazendo acompanhamento desses hipertensos, desses diabéticos, eu vou só sobrecarregando o sistema lá na frente.
Então, e é porque assim, a diabetes, ela vai lá, por falta de sedentarismo, né? Sedentarismo, uma má alimentação. Então, e tem também os casos da influência genética também. Então, assim, como que eu vou fazer com que essas pessoas, o diabetes e o hipertenso, tenham uma boa alimentação e tenham atividade se o bairro não oferece uma água potável para eu lavar a mão, para eu lavar o alimento, é um local que eu possa fazer atividade física em segurança, né? Porque às vezes ele não quer sair porque não tem segurança na rua também, né? Então, assim, aí o governo montando essa tenda de 15 em 15 dias que a gente quer, tanto para vacinação, a gente quer deixar para o controle da diabetes e da hipertensão, né? Para fazer o controle diário deles também, para poder fornecer medicação, tanto para diabetes quanto para a hipertensão, porque eles precisam da medicação contínua, né? Lembrando que o diabetes vai muito além ali do controle glicêmico, né? Porque a gente sabe que diabetes que ele tem aí consequências graves, né? Que pode atacar a visão, amputação de membros, né? Principalmente os membros inferiores, né? As pernas. E o rim, tanto a hipertensão e a diabetes, a gente vai assim com a gravidade da saúde pública que a maioria da população tem. Então, se a gente não fizer o acompanhamento é, rotineiramente dos níveis de açúcar e de hipertensão, né, diabetes e hipertensão, a gente vai ter, assim, o alto índice de óbito, de agravantes, que vai acabar sobrecarregando o nosso sistema de saúde, né? Então, o que que a gente está propondo para essa parte da vacinação, da diabetes, da hipertensão? Tendas fixas, né, para estar fazendo esse controle, fazer um mapeamento diário ali, né? Eu falo diário porque não é só vacinação, a gente tem a questão da saúde aí também que eu preciso citar. Se eu tenho um acúmulo de lixo, não tenho a coleta de lixo, eu tenho ratos, eu tenho leptospirose que está aí, né? Que é transmitida pela urina do rato também, pela mordida. Eu tenho a questão das casas mal construídas, a gente tem os acidentes com escorpiões, então a gente mexe assim com uma área das zoonoses que essa população está muito predisposta. Então a gente tem o quê? Sentar com o governo, igual a gente está fazendo agora, falar, a gente precisa de coleta de lixo, fazer que ela seja diariamente, colocar pontos de papo entulho, né? Porque como são populações que vivem de doações, a maioria deles, nós temos aí muito móveis jogados na rua. Então, assim, fazer essa coleta de estar pegando esses inservíveis, porque a partir do momento que eu evito entulho, eu evito doenças também, né? É rato, é barata, é escorpião. Então, tudo isso acaba agravando a saúde, que a gente está querendo controlar com a vacinação e a gente também não vai conseguir. Então, quando eu começo a trabalhar na parte de infraestrutura, eu pego toda a parte ambiental e a parte da saúde e a gente consegue evitar muitas doenças que elas se agravem, né? Então, o que é que a gente está querendo alcançar com essas estratégias? É propor ainda tem a situação das fossas, muitos deles ainda caem fossas, né, fossas indevidas. A gente está conseguindo agora uma parceria para ver se a gente coloca pelo menos as fossas sépticas. Por quê? Como ainda não existe água encanada tudo direitinho, a parte das fossas, quando eles acabam jogando a céu aberto, vamos dizer assim, a gente está tendo a contaminação do lençol freático, né? Então, a gente ainda tem uma barreira de ter que desviar, desviar esse esgoto, fazer a instalação correta, disponibilizar as fossas sépticas, né, porque aí evita essa contaminação do solo, né? Como ainda tem essa água que eles não sabem de onde é que vem, que a gente puxa, a gente está fazendo o controle da água também, em alguns casos já deu como contaminado, porque a gente está com alto índice nessa área de cólera, e aí a gente está optando por, nesse momento, botar abastecimento de caminhões-pipas com água tratada, para eles poderem estar tomando banho, poder estar cozinhando, né, fazendo as higienes pessoais dele. É um dos pontos que a gente quer, assim, a curto prazo. A gente sabe que uma coisa são paliativos por enquanto, mas o que a gente está no ponto, batendo em cima da saúde deles é o quê? É melhorar o abastecimento de água. A partir do momento que melhora o abastecimento de água, diminui os índices de doenças também.
né, a longo prazo, botar essa implementação da rede de esgoto, né, com a urbanização, porque se eu tenho urbanização, coleta de lixo, eu não tenho dengue, eu não tenho ratos, né, eu não vou ter automaticamente diminuindo os outros vetores, não vou ter febre amarela. E a hipertensão e a diabetes, a gente acaba fazendo o controle de resultados, né? A gente não pode tirar aí da diabetes, da hipertensão, a predisposição genética, né? Mas outros fatores de estar oferecendo um controle diário e com medicação e orientando, né, a gente consegue chegar aí nos dados que, a curto prazo, de uma melhoria, vamos dizer assim, de qualidade de vida para esses moradores, né? Porque a gente está aí com uma questão muito grave nessa área. Nós já acionamos outros locais também para poder fazer a divulgação. Um dos locais que a gente vai estar entrando em contato vai ser com a Flaísa, né? Que é a questão da gestão educacional, porque a gente precisa é, passar informações de forma fácil. Quando a gente começa a passar informações para as escolas automaticamente é um multiplicador das nossas ideias também, porque a gente trabalha na parte de educação e saúde, então a gente levando essa informação para as crianças automaticamente levam para os pais, e aí a gente consegue trabalhar em conjunto para tentar chegar num resultado melhor na área de saúde e educação, e tudo junto. Certo. E além da saúde que você falou, colocou muito bem, além de tudo isso, a gente também tem que acionar a vigilância para eles irem na nossa cidade, na Vila Horizonte também, por conta de tudo isso que você falou. Então, a vigilância também faz parte de tudo isso, que a gente vai fazer com que eles intervenham também nisso, tá? E aí, eu tenho outra gestora. Você já finalizou? Você já concluiu, Keila? Isso, você botou um ponto interessante aí na questão da vigilância, né? Nós temos os dois pontos. Nós temos a vigilância ambiental e a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela entra num ponto importante que você citou aí. Por quê? Tem famílias ali que não têm renda, né? Então, acaba ali, às vezes, produzindo de maneira, vamos supor assim, precárias, alimentos que acabam, eles vendem para geração de renda. Então, a gente tem que também estar acionando a vigilância sanitária nesse ponto, né? Porque, assim, são alimentos que estão com preparo ali para uma falta de água, né? Não tem onde lavar a mão, não tem nada. Então, assim, um alimento mal preparado, um alimento que é vendido, ele acaba também com más condições de refrigeração, desencadeia também doenças intestinais que a gente também constatou, né, nessa área também, devido a alimentos que também são vendidos de forma sem fiscalização, vamos dizer assim, né? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Em relação à Vila Horizonte, a gente tem outras questões também, que entra a segurança pública, que é a nossa gestora Andressa. Dentre a Vila Horizonte, eu tenho somente 2 linhas de ônibus. Eu creio que por conta da estruturação mesmo da nossa Vila Horizonte, né? A gente tem intervalos longos dessas 2 linhas de ônibus, as estruturas são péssimas, as ruas são muito ruins de entrar, o ônibus acaba não indo. E além da estruturação, a gente tem uma iluminação muito ruim, né? E essa iluminação causa insegurança, risco de violência. E aí, você, como gestora da segurança pública, Andressa, eu gostaria de saber o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para com que, primeiro, o transporte passe na população, e aí depois a gente pode ver também em questão a ponto de iluminação, a insegurança, ao risco de violência. O que você, como gestora da segurança pública, o que a gente pode fazer? Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Andressa, sou aqui gestora da Segurança Pública. Antes de iniciar, eu gostaria de falar que nós, gestores, nós estamos dando uma mão para o outro nesse momento, né? Eu acho que a segurança pública, ela pega um pouquinho de cada coisa, ela faz parceria com a assistência, faz parceria com a saúde, e assim todo mundo vai ajudando todo mundo.
No caso da Vila Horizonte, né, primeiro, para a gente organizar essa questão do horário da linha de ônibus, é necessário organizar as estradas, né, porque não tem como a gente vê, né, não tem como os ônibus estarem passando e por isso que ocorre a pouca rotatividade de ônibus. Isso ocorre, e a solução para isso é justamente acionar o Estado, né? A gente já está no pé dele, a gente já está cobrando isso, porque essa é uma questão de segurança, porque também pode acontecer vários acidentes, o ônibus pode virar, capotar e acabar resultando em acidentes. Então, nós temos uma cidade que não é asfaltada, e não tem como rodar tantos ônibus por conta disso. Então, acho que o primeiro passo, né, seria a gente começar os asfaltos, a gente acionar os estados para começar os asfaltos, e aí a gente já ir implementando novas linhas de ônibus para todos terem acesso, para todas as crianças irem e voltarem para a escola com dignidade, né? A gente sabe que é um direito de todos. E é isso, em relação à iluminação, né? A gente está hoje em uma sociedade que é um pouco perigosa, né? Eu estava em conversa com a assistência e a gente vê o número a gente viu que no último semestre teve 2 casos de violência doméstica. Enfim, a gente sabe muito bem como que anda o, a nossa, é, a nossa sociedade hoje em dia. Então, isso serve de alerta não só para casos de roubos, furtos, mas pela própria segurança da pessoa para não cair e se machucar. Então, a iluminação é necessária para todos esses aspectos, né? É um direito também do ser humano como morador daquele lugar. Então, a iluminação também é algo que nós estamos cobrando do Estado, né? A gente está no pé do Estado para poder devolver a dignidade para essas pessoas. Certo. E em questão da iluminação que você falou, eu acabo tendo insegurança e também acabo tendo violências, né? Como a gente pode diminuir essa insegurança, diminuir a violência, para a comunidade ser uma comunidade mais acolhedora? O que a gente pode fazer, você como gestora da segurança pública? Então, a gente sabe que a violência ela se dá por vários âmbitos, né? São várias situações. Uma das situações é falta de incentivo à educação, aí eu aciono nossa gestora da educação, há muitas pessoas que veem certas práticas como um uma fonte de renda. Então, como a melhoria da segurança, eu indicaria, no caso, na verdade, eu estou já iniciando esse trabalho, que é uma rede de apoio para denúncias. É onde as pessoas vão ter ali um norte, sabe? É onde as pessoas vão ter uma luz no fim do túnel, onde as pessoas vão poder ter um braço ali estendido para poder é, colocar suas denúncias, colocar o que aconteceu. Isso justamente para as mulheres que são agredidas. Então, como o Vila Horizonte ainda não tem nenhuma rede assim, eu pensei em colocar essa rede de apoio mesmo para receber esse tipo de denúncia. E para as pessoas, para os moradores, né, que eu mencionei que muitas vezes não tem incentivo à educação, eu pensei também, instante, eu e a assistência social, a gente conversou e a gente estava
entrando em acordo para poder investir em uma implantação de geração de empregos e renda, né? Porque, enfim, eu acho que e também uma implantação de uma educação nesse lugar, porque eu tenho a cultura de que tudo começa pela educação, sabe? Eu acho que a educação ela é capaz de mudar comportamentos, de mudar pensamentos. Então, eu acho que seria um bom investimento para esse lugar. Eu acho que diminuiria também bastante a questão da violência, porque as pessoas voltariam a sonhar, a ter o direito e a dignidade de sonhar para um futuro melhor sem tirar nada de ninguém. E outra coisa também é sobre a criação de formas de denúncia. A gente hoje se depara com muita gente que fica com medo, com receio de fazer denúncias. A gente estava pensando em implementar formas estratégicas de denúncia sem ser diretamente, sem a pessoa necessariamente ter que ir lá, entendeu? Então, a gente usaria métodos, a gente usaria sinais, enfim, é uma coisa que está sendo estudada, mas é algo que a gente visa buscar a segurança de todos. Gestora Andressa, e também eu gostaria de saber, porque como a gente tem uma estruturação bem ruim, e a gente sabe que foram feitos irregularmente, né? A gente tem superlotação nas casas, e também temos casas em barrancos, com risco de deslizamento. Então, assim, o que a gente pode, quais são as medidas, porque correm risco de deslizar, e aí várias outras tragédias podem acontecer com relação a isso, né? E o que a gente pode fazer? Qual a mediação que a gente pode, qual a solução que a gente pode fazer em relação a essas casas, essa superlotação sobre a Vila Horizonte? A gente inicialmente mapearia os riscos, né? Identificando quais os riscos dos deslizamentos. Depois a gente faria a instalação de encostes e convenção. Que a gente também pode fiscalizar, né? Fazer as soluções que visam, né? Que foi gerada por várias outras da segurança pública, é que tenha sistemas de alerta como sirene, né? E aí todas as famílias vão saber que está com risco de deslizamento, né? Tem a solução de remanejamento dessas famílias, fazendo aluguel social para as famílias, conjunto habitacional, fazendo com que as famílias também tenham meio de mudarem de casa, porque muitas delas a gente sabe que não tem renda e acabam morando lá porque tem que morar, né? Não tem uma renda para morar em outro lugar. Então a gente tem que caçar meios como da segurança pública, né? Para ver esse conjunto e fiscalizar também para não acontecer esses riscos, né? E eu acho que tudo isso da Vila Horizonte tem vários meios que a gente pode reverter. Porque o que acontece? Ela é uma vila vulnerável, ela é uma vila que tem uma baixa renda, que entre os determinantes sociais em relação a isso, uma vulnerabilidade. Então, tem várias questões no bairro Vila Horizonte que eu gostaria vocês, como gestores, discutir se tem algo a acrescentar, porque a gente sabe que a gente tem uma precariedade muito grande em relação à Vila Horizonte. Então, quanto mais os gestores puderem falar, puderem discutir, tem mais alguma coisa que vocês querem intervir, e essa é a hora para a gente consertar, fazer com que a Vila Horizonte seja uma vila melhor para a comunidade, para as pessoas, para os adultos, para os idosos, porque a gente sabe que tem muita precariedade, né, e muita vulnerabilidade ali, né, para todas as pessoas, né? Vocês têm algo mais como gestores que possam acrescentar
que possam finalizar para a gente ter uma comunidade melhor? Eu, como gestora em saneamento, vejo oportunidade de participar em projetos juntamente ao setor de saúde para realmente fazer com que o tratamento de esgoto e o destino correto para os resíduos de lixo dos moradores de Vila Horizonte, para que isso minimize esses impactos na saúde. E também gostaria de participar da iniciativa do setor de assistência social, que comentou sobre a necessidade de ampliar e proporcionar vagas de emprego. Afinal, eu, como gestora, propus a ideia de aumentar a frota da passagem da coleta seletiva pela cidade, e para isso a gente precisa realmente empregar novos trabalhadores para participar desse projeto. Sim, sim. Alguém tem mais alguma colocação como gestora? Além de pavimentar as ruas, todos os gestores aí, a gente tem que pavimentar, fazer com que tenha rede de esgoto, pavimentação, uma iluminação boa. A gente está fazendo com que a Vila Horizonte, com todas as intervenções de vocês, seja uma vila independente, com melhor saneamento, melhor iluminação, melhor estruturação, até para prevenção de doenças para as pessoas, né? Tem algo mais que vocês queiram acrescentar em relação ao Vila Horizonte? Eu, Keila, aqui na gestão de saúde, queria, assim, aproveitar que está todos aqui, todos nós de uma gestão, de uma área aqui, que vai ser, que a gente, juntando todos esses setores, a gente vai conseguir um resultado bom. A gente poderia, né, em outra oportunidade, nos reunirmos e juntar, pegar em um dia do mês, né? A gente utiliza muito o dia das ações, né? E montar naquele dia para poder atrair a população, né? Atrair as crianças, os pais, e nesses eventos que se a gente futuro a gente for conseguir colocar em prática, a gente colocar as tendas, né? As tendas da educação, a tenda da assistência à saúde, a tenda da segurança pública, a tenda da ambiental, a tenda da sanitária, né? A questão das vacinas, já pode estar colocando ali a questão das vacinas ali, né? Que aí vai ter como fazer a refrigeração das vacinas ali, corte de cabelo, né? Poder abrir também para a comunidade, com cadastro prévio ali, o que você tem de oferecer de artesanato, poder aproveitar, estar vendendo naquele dia também, né? Acabam gerando renda, porque assim, é um evento que você consegue juntar tanto os órgãos públicos como toda a comunidade, né? Porque as crianças querem cortar cabelo, as crianças querem receber um kit de higiene bucal, que a gente tem que bater bem também na questão da higiene bucal, né? Porque acaba uma má higienização, a gente acaba aí desenvolvendo doenças gastrointestinais também. Então, assim, eu queria propor, né, aproveitando essa nossa reunião, da gente marcar um outro evento e a gente conseguir reunir todo mundo nesse dia D para poder abraçar a comunidade e chegar aí numa comunidade com a estrutura boa, com educação, com saúde, é o que todo mundo quer, né? Isso mesmo. Eu acho que quanto mais, melhor. Mais ações, mais viabilização, quanto mais de tudo, um pouco de todos os gestores, melhor para a nossa Vila Horizonte. Bom, Amanda, muito obrigada pela oportunidade. Eu quero só divulgar também, como gestora da educação, que estamos oferecendo cursos profissionalizantes para esses jovens, né? Estágios em parceria com empresas, para gerar renda, porque geralmente esse jovem em torno de 14, 15 anos, eles buscam, né, e fazem o abandono da sala de aula para buscar uma renda para a família, né, que geralmente eles têm uma renda muito baixa e buscam um trabalho fora da sala de aula. Então, a gente vai tentar, por esse lado ali, ver se consegue melhorar a renda dessas famílias através desses cursos aí. Gostaria de agradecer a todas as gestoras
Obrigada pelas intervenções, pelas soluções, para a gente ter realmente uma vila melhor, mais visível aí para toda a comunidade, melhora de saúde, melhora de ambiente, as interações sociais, tudo vai ser bem melhor. Então, eu quero agradecer e finalizar a reunião com as gestoras para melhoria, tá? Então, assim, boa noite para todas vocês e muito obrigada. Boa noite.